Meus irmãos, a paz do Senhor. Olha nós aqui para gravarmos mais um vídeo com mais um tema para o nosso canal. Nós queremos falar nesse vídeo sobre a grande tribulação, tá bom? Esse será o tema desse vídeo, a grande tribulação. E para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos dividir esse estudo em duas partes, tá bom? Para não ficar muito longo. Então, hoje nós vamos gravar a grande tribulação, parte 1, tá? E esse assunto é um assunto de uma relevância muito grande, um assunto escatológico, né? De uma relevância muito grande, haja vista a aproximação, né? A aproximação do arrebatamento da igreja e algumas distorções acerca desse assunto. Então, nós vamos hoje falar um pouco sobre a grande tribulação, tá certo? Espero que você seja enriquecido com mais conhecimento ou que dentro do conhecimento que você já tem dessa matéria, você agregue mais conhecimento, tá bom? Então esse é o desejo do meu coração. Para nós iniciarmos, quero ler um texto bíblico, Mateus, capítulo de número 24. Mateus, capítulo número 24, verso 15 em diante, que diz assim: Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem ler, entenda. Então, que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. ênfase no verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Tá bom? Então, partindo desse verso de número 21, que tem a expressão grande tribulação, como nunca houve e jamais haverá. Tá bom? Então nós vamos falar um pouco sobre a grande tribulação. Eu vou estar sempre lendo aqui o que eu escrevi e o script aqui para não... Porque existe muitos detalhes que são esses detalhes que fazem a diferença dentro desse estudo, tá bom? E às vezes se a gente não tiver cuidado, deixa passar esses detalhes e assim por diante, tá bom? Ó, longe de mim querer esgotar toda a verdade acerca desse assunto, tá bom? Mas procurei, faz muito tempo que a gente vem estudando sobre esse assunto, ensinando sobre esse assunto, e eu quero deixar para você esse estudo sobre a grande tribulação. Ó, a grande tribulação é uma verdade bíblica amplamente ensinada e que no meio dos estudiosos deste assunto não existe unanimidade em vários aspectos, principalmente em relação à igreja. Eu fiz um vídeo anterior sobre
porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Se você quiser, você pode ir lá no canal e assistir esse vídeo que vai ser de uma grande valia para você. Então, esse assunto da grande tribulação em relação à igreja, não existe unanimidade. Então, eu não quero me deter nesse quesito aqui, porque já falei um pouco no vídeo anterior, tá bom? Diz um certo escritor que a grande tribulação, em uma definição simples, é o acerto de conta espiritual que Deus estabeleceu em seu cronograma dos últimos acontecimentos, especialmente para Israel. Tá? Então, a grande tribulação, mais para frente eu vou discorrer um pouco sobre isso, ela é um período de tempo exclusivo para Israel e as nações que estiverem vivendo naquele período. Com isso eu quero dizer que a grande tribulação não tem nada a ver com a igreja já foi arrebatada, tá bom? A igreja já foi arrebatada e aqui no mundo está se dando a grande tribulação, tá certo? O termo grande tribulação não está relacionado com a duração, e sim com a intensidade dos flagelos ali descrito. É por isso que os textos relacionados a esse período dizem que nunca houve na história e depois também não haverá. Veja só, o que é que eu quero dizer com isso? A expressão grande tribulação, ela não está relacionado à duração, o tempo que ela vai durar, certo? Está relacionado mais aos acontecimentos desse período, os flagelos, a ira de Deus, tá? Então, por isso, grande tribulação. Então, essa palavra, o termo grande tribulação, não está associado à duração, porque vai durar 7 anos, e muito especialmente 3 anos e meio, né, últimos, que é o período que nós chamamos período propriamente dito, mas não quer dizer a duração, ao tempo, e sim a intensidade dos flagelos, né, que vai recair sobre sobre aquele período, a ira de Deus, tá? Então, por isso grande tribulação, pela intensidade dos flagelos descrito ali, tá certo? Então, necessário você que estuda entender isso aí. A intensidade desses flagelos vai ser tão grande na grande tribulação que a Bíblia diz que nunca na história houve antes e depois não haverá. Então, e você pode observar que na história já teve muita coisa, né? Por que não citar os flagelos que passou os judeus no período de Hitler, né? E por aí vai. Então, mas aquilo lá é fichinha diante dos flagelos que a humanidade vai passar na grande tribulação, né? E assim por diante, tá? Então, está relacionado à intensidade da tribulação, dos flagelos ali, certo? Então, creio que ficou bem entendido, né? Olha, eu quero falar sobre algumas verdades, ou nós conhecendo algumas verdades acerca da grande tribulação, acerca desse período. Primeira coisa que nós devemos saber sobre a grande tribulação é a sua duração, tá? A sua duração. Quanto tempo vai durar a grande tribulação? Segundo Daniel, capítulo de número 9, verso 24 até o verso de número 27, quem lê acerca de escatologia bíblica,
sabe que esse é um texto fundamental para se estudar acerca desse período, né? Então, quando nós lemos esse texto, nós entendemos que a grande tribulação terá um período de 7 anos, tá? Quando nós lemos esse texto nos ensina que a grande tribulação durará 7 anos. Vou ler aqui com você, ou para você entender. Veja o que diz o verso 27. O verso 27 diz assim: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Esse ele aqui é o anticristo. Mais para frente eu vou fazer um vídeo com exclusividade falando sobre o anticristo, tá bom? Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quem estuda escatologia sabe que cada dia aqui corresponde a um ano. Então temos 7 anos. Uma semana, 7 dias, 7 anos, tá? E quem lê sobre, estuda sobre as 7 semanas, as 70 semanas de Daniel, sabe que sobre Israel e a sua história, Deus falou que tinha, revelando a Daniel, que tinha um tempo determinado de 490 anos, né? 70 semanas de 7, 490 anos. Desde a saída para a reconstrução de Jerusalém, lá em Neemias, capítulo número 2, tá? Até a reconstrução, até a inauguração do templo. Então nós temos ali um período de tempo de 7 semanas que dá 49 anos. Partindo daquele texto, ou desse contexto, até a tirada do Messias, até Jesus, a morte de Jesus, mais 62 semanas, que dá um total de 69 semanas, ou traduzido em anos, 483 anos. 483 anos, faltando assim 7 anos. Faltando 7 anos. Ou 7 dias, profético, né? Então são esses 7 anos que está faltando se cumprir no relógio profético de Israel, que será o período da grande tribulação, período usado por Deus, tá? Que nós chamamos de grande tribulação. Aí a igreja já foi arrebatada, o aparecimento, o surgimento do anticristo, e aí por isso que está dizendo aqui, ó, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, ou seja, 7 anos. Então se faz necessário você ter isso na mente. A duração, pastor, qual que é a duração da grande tribulação? 7 anos, tá? Nós temos ainda outros textos. Deixa eu ver aqui. Na metade da semana, né? Ele vai romper essa aliança, mas olha o que diz Daniel, capítulo 12, verso de número 7. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que, depois de um tempo, e metade de um tempo, e quando estiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Falando acerca da grande tribulação, e aqui está dizendo, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que isso quer dizer? 3 anos e meio, 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, mais 2 anos e meio, 3 anos e meio.
tá? Então, porque o anticristo faz um concerto com muitos por 7 anos, mas no meio ele quebra esse concerto. Então, por isso, 3 anos e meio, tá bom? Então, veja só. E existe mais uma gama de outros textos, inclusive Apocalipse, né? Apocalipse capítulo número 11, já dentro da grande tribulação, o que é que ele diz? Capítulo 11, verso 2, 3. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses, 3 anos e meio, metade da grande tribulação. Veja só o que é que diz ainda. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Também 3 anos e meio. Também 3 anos e meio. Então perceba que em todos os textos que nós lemos acerca desse assunto, podemos entender que esse período da grande tribulação, ele tem uma duração de 7 anos. No seu todo, no seu completo, tá? Desde a manifestação do anticristo até a volta de Jesus para destruir o anticristo e implantar o reino milenial, 7 anos. Esses 7 anos é justamente os 7 anos da grande tribulação, tá bom? Estou procurando ser bem didático para que todos nós possamos entender. Agora, se faz necessário, eu coloquei aqui uma observação. Temos nessa passagem a mesma ideia. É lógico, aqui estão falando da metade da grande tribulação, como já expliquei. Agora, existem muitos que acreditam que esses 7 anos não são literais, e sim um período de tempo superior a 7 anos ou inferior. Ou seja, eles dizem que esse período da grande tribulação, que na Bíblia está bem calçado pelos textos, que é 7 anos, mas alguns estudiosos dizem que, na verdade, esses 7 anos não são 7 anos literais, e sim é um período que pode ser bem mais longo do que os 7 anos. Esse pensamento não acha respaldo bíblico. E eu vou mostrar para você somente um argumento que desfaz esse pensamento aí, tá bom? Veja só. O período de 490 anos proféticos sobre Israel, ele cumpriu-se literalmente da saída para a reconstrução de Jerusalém até a morte de Jesus. Ele cumpriu-se literalmente 483 anos. Literalmente, literal. Se esses 483 anos foi literal, por que os últimos 7 não seria? Por que só os últimos 7 anos não seria literal? Não existe base bíblica para isso. Então, esses 7 anos aqui é 7 anos literal, tá bom? E nós poderíamos ter vários outros argumentos aqui, trazendo algum conhecimento histórico e assim por diante, e costumes da época, tá? Mas nós não vamos entrar nesse assunto, somente isso para você, para já matar isso aqui
para a gente ter na nossa mente que isso aqui, na verdade, são 7 anos literal, tá bom? Veja só, então nós aprendemos que a grande tribulação vai ter um período de duração de 7 anos, tá? 7 anos. Segunda coisa que nós devemos saber sobre a grande tribulação é o seu início e final, tá? Então, pastor, quando se dará o início da grande tribulação? A grande tribulação terá início logo após o arrebatamento da igreja. E quando eu estou falando, deixando essa posição, eu estou falando do ensino escatológico pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas não têm essa mesma ideia. Mas nós que somos da linha pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista, tá? Segundo a Bíblia, estamos de acordo de que, biblicamente falando, a grande tribulação, o seu início vai ser logo após o arrebatamento da igreja. Eu falo um pouco sobre isso no vídeo que gravei sobre as razões porque a igreja não vai passar pela grande tribulação, que está disponível no canal. Dê uma passadinha lá, tá bom? Então, após o arrebatamento da igreja, quando a igreja for tirada da terra, vai dar início à grande tribulação, tá? Por quê? Porque o relógio profético de Deus em relação a Israel parou. Quando eles rejeitaram Cristo e Cristo morreu ou foi crucificado, parou ali o relógio profético de Israel e entrou a dispensação da igreja. Entrou a dispensação da igreja. Então, esse relógio profético de Israel só vai voltar a funcionar outra vez quando a igreja for arrebatada. A igreja vai ser arrebatada, aí o relógio profético de Israel para o cumprimento dos últimos 7 anos, que são justamente a grande tribulação, dará início. Então, a igreja foi arrebatada, vai começar já a contagem da grande tribulação. Então, você tem que ficar com isso na sua mente. O início da grande tribulação se dará após o arrebatamento da igreja. Outros ensinamentos acerca disso não encontra, no meu ver, não encontra fundamento bíblico, tá bom? Pastor, e o final da grande tribulação? O final da grande tribulação se dará com a volta de Jesus em glória e com os escolhidos para livrar Israel dos seus inimigos. Depois nós vamos falar sobre isso aí um pouco, tá? Mas você sabe que Israel vai ser oprimido e vai haver uma guerra, tá? E aí nós temos os textos que calçam esse fundamento aí, tá? Daniel, capítulo 7, verso 13 e 14. Zacarias, capítulo 12, verso 10, verso 10. Capítulo 14, verso 1 ao verso 5. Mateus 24, 29 a 31. Marcos, Lucas, Apocalipse 19. Então nós temos todo esses versos que calça, tá? No final da grande tribulação, quando Israel estiver apertado pelos seus inimigos, então Jesus vai vir, e a Bíblia diz que vai descer com os 2 pés no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai fender-se, né? Então aí vem livramento de Deus para Israel, e aí está findando a grande tribulação, tá bom? Então, o início da grande tribulação vai iniciar logo após o arrebatamento da igreja. O final da grande tribulação é quando Jesus vai vir em glória, e a Bíblia diz que todo olho o verá. Aí ele está vindo para Israel, para livrar
Israel e implantar o milênio, tá bom? Então, o início da grande tribulação se dará após o arrebatamento da igreja. Final da grande tribulação, 7 anos depois, acontecerá com a volta de Cristo em glória para livrar Israel e implantar o milênio, tá bom? Então, você deve estar com isso na mente e no coração. Amém? Deixa eu passar somente uma partezinha aqui para nós finalizarmos aqui, para o vídeo não ficar muito comprido. Terceira coisa que você deve saber sobre a grande tribulação. No período da grande tribulação, o mundo será governado pelo anticristo. É a terceira coisa que você deve saber sobre a grande tribulação. Esse período de 7 anos da grande tribulação terá um governante específico, e esse governante, a Bíblia chama ele de anticristo, tá? O governante da grande tribulação tem vários nomes na Bíblia, e todos eles ligados à sua atividade ou um segmento de sua vida. Não é que o seu nome de registro vai ser um desses nomes. É lógico que o seu nome de registro vai ser um nome comum, como qualquer outra pessoa tem, tá? Mas, biblicamente falando, tá? Ele vai ter o seu, existe estes nomes, tá? Então, deixa eu falar para você somente alguns nomes. Depois eu vou falar especificamente sobre o anticristo, então nós vamos deixar mais material sobre isso. Em 1 João 2, verso 18 e 22, está lá, anticristo. Em Apocalipse 11, 7, ele é chamado a besta que sobe do abismo. Em Apocalipse 13, 1, a besta que subiu do mar. Em 2 Tessalonicenses 2, 3, o homem do pecado. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 ainda, o filho da perdição. Em 2 Tessalonicenses 2, 8, ele é chamado o iníquo. Em 1 João 2, 22, o mentiroso. Em Mateus 24, 15, a abominação da desolação. Depois eu quero falar um pouco sobre isso aí. Em Daniel 8, 23, ele é chamado o rei feroz de cara. Em Daniel 7, 8, ele é chamado a ponta pequena. Em Daniel 9, 26, o príncipe que há de vir. E em Daniel 11, 21, ele é chamado o homem vil. Então perceba que todos esses nomes são nomes dados ao anticristo. Mas não é que no seu registro de nascimento vai estar lá a besta que subiu do abismo, o anticristo, o homem do pecado. Não, não é isso. Tá? Ele vai ter um nome como todo comum, como todo ser humano tem, mas as suas atividades, mediante o seu comportamento, o seu ser, então ele é conhecido na Bíblia por esses nomes. Só para você ter uma ideia, por que ele é chamado de anticristo? Vai ser chamado, a Bíblia chama ele de anticristo, porque é aquele, anticristo quer dizer aquele que se opõe ou aquele que se coloca no lugar de. Então, por isso, anticristo. Tá? Quando nós estudamos acerca dele se opor ou se colocar no lugar, anticristo. A Bíblia dá o nome de anticristo. A besta que subiu do abismo, por que tem esse nome? Ele é também chamado de a besta que subiu do abismo. Está ligado à sua ferocidade. E subiu do abismo está ligado ao seu lugar de origem espiritual. Tá? Por isso que ele é chamado por esse nome. A besta que subiu do mar. Por que a Bíblia fala besta que subiu do mar? Esse nome está ligado à sua origem humana, e mar fala de povos agitados. Então é o contexto que ele vai surgir. Por que a Bíblia chama ele de homem do pecado? Esse nome está ligado àquilo que ele vai, tudo aquilo que ele vai falar.
vai ser, tá? Então, cada um desses nomes aqui está ligado a um comportamento, a uma atitude ou aquilo que ele, né? Veja só, lá em Daniel 7:8, por que ele é chamado a ponta pequena? O que é que a Bíblia está dizendo quando chama ele de a ponta pequena? Está falando do crescimento do seu governo. Iniciou pequeno e cresceu rapidinho. A ponta pequena. Você pode observar aquela ponta pequena depois cresce. Então está ligado ao seu crescimento. E por aí vai. Somente mais um detalhe. Por que fala Daniel 11:21? O homem vil. Está ligado ao seu valor. Vil quer dizer não presta, que tem pouco valor. É por isso que a sua forma de governo vai ser o engano e a força. Vai ter que se apresentar ou ser apresentado como um homem de muito valor, quando na verdade não tem valor algum, é vil. Ah, o anticristo não terá nenhum valor, nem valor moral, nem valor espiritual, tá? Então, perceba que cada um desses nomes está ligado ou a uma atividade ou aquilo que ele realmente é. Tá bom? Então, por isso que tantos nomes referindo-se a um homem só. Então, tenha isso na sua mente. Tenha isso na sua mente. O período de 7 anos será governado por um governante específico, que será o anticristo. Só para finalizar, já estou finalizando esse primeiro vídeo. Os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, isso é uma observação, parece que é o período de convencimento para que aceite o seu governo e também para a implantação do plano de governo. Os primeiros 3 anos e 6 meses da grande tribulação, parece que é uma apresentação do anticristo ao mundo, né? Ele sendo apresentado, e um período de convencimento para que seja aceito e também de implantação do seu governo. Por que que eu digo isso? Calçado no que diz Apocalipse capítulo 13, verso de número 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia, falando do anticristo. E foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. Veja, 42 meses é 3 anos e 6 meses. Então, o governo propriamente dito, com todo o seu cronograma de atividade, vai se dar nos 3 anos e 6 meses último. Por quê? Porque os 3 anos e 6 meses primeiro são de convencimento, de implantação, tá? Do sistema de governo. Aí quando tiver tudo implantado, aí os 3 anos e 6 meses último é o período de governo feroz do anticristo. Amém? Olha, Deus continue abençoando a você, a sua casa e a sua família. Não esqueça, vai ter o vídeo de número 2. Deus abençoe a todos.